Olá! Nosso assunto de hoje são as regras do setor elétrico. Vamos conversar com o deputado Lucas Redecker, do Rio Grande do Sul, que é vice-líder do PSDB. Ele também é o presidente da comissão especial que foi criada para propor um novo Código Brasileiro de Energia Elétrica. Eu sou Cláudia Lemos e o programa Palavra Aberta tem produção da TV e da Rádio Câmara. Deputado, o senhor podia explicar para quem está nos assistindo agora qual que é a importância de discutir um novo Código de Energia Elétrica nesse momento? Na verdade, por muitos anos nós tivemos regramentos na área de energia que foram sendo expedidos e encaminhados tanto pela ANEEL, pelo próprio Senado, pela Câmara, pelo Congresso, muitas vezes pelas Assembleias Legislativas, e nós acabamos tornando tudo isso uma colcha de retalhos, né? A própria ANEEL encaminhando as diretrizes pontuais de cada segmento, e nós chegamos no momento em que nós temos que padronizar, nós temos que desburocratizar, nós temos que nos adaptar às tecnologias novas que existem hoje no mundo, principalmente quando se trata de setor elétrico. É um setor que essas tecnologias elas estão muito presentes e elas são constantemente modificadas, né? E nós hoje deixamos muitas vezes de ter alguns regramentos ou temos excesso de regramentos para aquelas questões pontuais que já estão obsoletas. Então chegou o momento da Câmara discutir, dentro de todo o panorama que existe legal, o que nós queremos para o futuro, como nós vamos nos adaptar e pontuar novamente, ou melhor, porque já foi discutido lá atrás isso, pontuar novamente essa realidade que nós vivemos, principalmente de alguns pontos quando se trata de geração distribuída, de tecnologias que nos dão condição da própria distribuição de energia, transmissão. Então, é um momento importante se debater isso no Brasil. Eu vi a programação da comissão especial e tem algumas audiências públicas previstas. Elas vão ouvir, ou já ouviram, né, técnicos do governo, de agências diversas, ministérios, né, da ANEEL e também associações de empresários. E são associações variadas, energia eólica, energia solar. Como é que são esses interesses? Assim, o senhor estava dizendo que as tecnologias mudam, né? Isso aparece bem nas associações convidadas. Tem interesses conflitantes, tem consensos? Quais que são os pontos mais importantes desse São regramento? vários, né? O setor elétrico ele é muito complexo. Eu acho que é o mais regrado e mais complexo do Brasil, porque nós temos a geração, a transmissão, a distribuição que chega na casa das pessoas e temos todo um novo regramento de comercialização, de geração distribuída, o próprio autogerador, a pessoa que gera para si mesmo, enfim. Então, o que nós estamos querendo fazer na nossa comissão? O primeiro, escutar todos os setores e segmentos, que eles nos tragam os problemas que eles estão enfrentando, para ver se são de fato os problemas que nós pensamos que existem, né? Mas de fato aqueles que vivem o problema, para que nós possamos discutir e posterior a isso nós começarmos a trabalhar pontualmente cada segmento, cada área para desburocratizar e mudar a realidade. Por quê? Nós temos, como eu falei, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso aprovando leis, temos decretos que saem do próprio governo, nós temos portarias que saem da ANEEL e tudo isso se sobrepõe uma coisa a outra. Então, a comissão é muito importante nós escutarmos hoje estes segmentos, principalmente quando se trata de pontos divergentes e tantos outros pontos convergentes. Vamos pegar um caso específico. Hoje, um dos pontos que eu acho que é de concordância de todos é de que aquela pessoa que gera para si, né, o autogerador de energia, que se enquadra como micro e mini gerador de 0 até 5 megawatts, ele hoje encaminha energia para a rede e tem essa energia de volta. Quando ele não está produzindo, ele é compensado por essa energia. Um regramento claro, que não existe legislação aprovada, mas é uma discussão que está sendo feita, é que a pessoa possa vender e comercializar a energia que ele gera na sua casa. Ou, outro ponto, o cidadão que recebe energia de uma distribuidora de energia, que ele possa escolher de quem ele vai comprar energia para receber na sua própria residência. Esse é um outro ponto que nós temos que discutir e construir um regramento específico, legislação que nos dê condições de fazer essa comercialização e essa escolha para o consumidor. Tudo isso são coisas novas, isso não são coisas que se pensava que poderiam um dia existir e já existem em vários países. Então nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. Um ponto polêmico aqui na Câmara, né, recentemente, é a discussão sobre privatização, tratando de Eletrobras. Esse assunto entra no código ou não? É um outro tema? Eu creio que não, porque a privatização ela depende muito do governo federal ou dos estados que têm as suas empresas que lhe pertencem de distribuição, geração ou transmissão de energia.
Isso depende muito mais da vontade da questão financeira e da própria linha de governo, se quer manter ou não estatal essas empresas. O que nós temos que fazer é regrar para que o serviço público, que o serviço aconteça e que o agente público ou privado que presta o serviço para a população consiga prestar um serviço de qualidade. O objetivo todo de nós discutirmos e propormos um Código Brasileiro de Energia é que a gente consiga desburocratizar e chegar na ponta, na casa das pessoas, nas indústrias, nos comércios, a energia mais barata. Porque o Brasil, ele, além de ser o país que tem o maior regramento, mais burocrático nessa área, ele ainda é o país com a energia mais cara, apesar de ter uma vocação gigantesca de geração de energia não aproveitada em vários pontos. E isso também tem que se discutir. Se nós temos que gerar energia em alguns estados que têm vocações diferentes de outros, nós temos que ter regramentos claros para que a competitividade não se sobreponha em relação a características pontuais de cada estado ou não. Pegar o caso da energia eólica. Se nós formos gerar energia no sul do Brasil, um gerador, ou no Nordeste, os custos são diferentes. Nós temos custos logísticos e custos de mão de obra que nós temos que também ter esse regramento. Por isso que eu particularmente, defendo o leilão regional, que se tenha, por regiões do Brasil, leilões de energia eólica, energia solar, energia térmica, para que tu tenha condição da competitividade diferente que se tem dos custos, eles acabem não se sobrepondo um ao outro e tu tenha independência na geração e consiga fazer com que o país possa gerar energia em todos os cantos. Incentivo à energia limpa, né? O Brasil, entre outros países, até está bem colocado quanto a isso, né? Tem números que dizem 44% de energia renovável, alguma coisa assim. O incentivo a esse tipo de energia faz parte do escopo do código? O senhor falou em energia eólica. Não, sem dúvida alguma. O Brasil hoje é um dos países do mundo que mais gera energia na matriz limpa, em energia renovável. Hidrelétricas, energia hídrica, solar, eólica, própria biomassa, como vem crescendo muito. Isso é uma tendência no mundo? É uma tendência no mundo e o Brasil já faz seu dever de casa há muito tempo, né? Agora, nós evidentemente estamos aqui para estimular a geração de energia renovável. Porém, nós não podemos esquecer que toda geração de energia que depende de tempo, de clima, ela pode não ser constante. Ela pode, em algum momento, nós termos um reservatório de água mais baixo, não ter o vento naquela época do ano, ou o sol não dar condições de gerar em certo período, e nós temos que ter a energia de base. E aí sim que é a energia termoelétrica, que muitas vezes se critica, termoelétrica de carvão, de gás, de combustível, né, de diesel, enfim. Nós não podemos deixar de lado a nossa base da matriz, para que um dia, quando ocorra problema, nós tenhamos condições de poder fazer com que a energia chegue até a casa das pessoas. Agora, o Brasil faz o dever de casa, nós temos que continuar estimulando, nós temos muito ainda que estimular, nós vamos crescer muito na geração eólica, nós vamos crescer muito na geração solar, na própria energia hídrica, né? Nós temos termoelétricas como Itaipu, hidrelétricas como Itaipu, tantas outras. Hoje não há licenciamento de energia de grandes reservatórios, apenas de fios da água. Isso é uma discussão que eu acho que vai ser feita não só na comissão, mas no Brasil inteiro, para que a gente consiga ter a garantia de geração de energia de longo prazo, para que as pessoas fiquem em casa tranquilas, que não vai ter um colapso de energia no futuro. Para terminar bem rápido, deputado, o senhor poderia dizer qual que é a perspectiva de trabalho da comissão em tempo? Como o trabalho é muito extenso e nós temos que debater muito cada ponto dos segmentos, eu creio que ela possa demorar mais de um ano como a comissão não tem prazo, mais de um ano para que a gente consiga ter o resultado da comissão para poder transformar isso em projeto de lei tramitado dentro da casa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei sobre as propostas para o novo Código Brasileiro de Energia Elétrica com o deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul. Assista esta e outras edições em o nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Cláudia Lemos e agradeço a sua audiência. Até a próxima.